Tudo bom, gente? Ai, ontem foi a prova do fazendeiro, uma prova assim emocionante, né? O que esperar de Toninho, Creu e Fabiano? Acho que até a prova, a produção já tava, sei lá, tipo, se antevendo que esses três não iam render muito e eu fiquei chocado que mesmo assim, tipo, a prova sendo uma coisa tão simples e que não precisava de muito, eles estavam ali morrendo fisicamente, tipo, exauridos. Eu falei, gente, sabe? Era entrar num negócio e pegar umas bolinhas, ficar parado, tocar umas bolinhas numas abóbora que estavam rodando assim. Gente, era pra tanto. Mas bom, beleza, bora comentar e recapitular o que aconteceu. Nosso casal, Água de Salsicha, Maria e Matheus, estavam com a Ioná na academia, falando do quê? Do ranço mútuo dos três, ou seja, Duda e a Saori. A Ioná diz que as duas já perderam o enredo e toda vez que ela olha pra elas, ela sente vontade de vomitar. Aí a Maria diz que tem vontade de falar pra elas que na idade delas, ela também tinha os homens como centro da atenção dela. E aí eu fico me perguntando, aparentemente então você não saiu da cidade, Maria, porque homens ainda são o centro da sua atenção aí no programa. A Ioná então diz que a Saori não quer o Dudu, que prometeu que vai casar com ele, mesmo que depois eles se separassem. E a besta fica caindo nisso. E aí eles ficaram ali um tempão falando sobre Dudu e Saori, e outras pessoas do outro grupo, e eu fico assim chocado que é uma dor de cotovelo, é um negócio desse grupo que juntou esses três, que eles têm esse mesmo objetivo, ficar falando principalmente dessas duas meninas. E eu fiquei pensando, cara, só faltou o Wallace ali. Se juntasse o Wallace, eu ia fechar um quarteto assim impressionante, que é o quarteto amargura, sabe? Porque, nossa, é dor de cotovelo pra mais de metro. É a Maria com dor de cotovelo da Duda, porque era quem pegava o Matheus antes. A Saori chamou ela de tapa-buraco. É a Ioná que tem ciúme da Saori. É o Wallace que não também dor de cotovelo porque a menina não quis ficar com ele, aquela história do selinho. E é o pateta do Matheus por conta da relação dele com a Duda antes. É, sabe, incrível assim. Ainda na academia, a Ioná tava explicando o porquê que ela rachou com o Dudu ali pro Matheus e pra Maria. E aí ela disse que não era conivente com esse jogo do grupinho, que eles iam votar na Carol, que fez aquela animação de botar a Carol e a Kate, que ela ia votar na Carol porque ela tinha um atrito com ela. Só que ela viu as pessoas do grupo meio que comprando a pauta dela, querendo votar em cima da pauta dela. E ela falou, não, que eu não gosto disso, não quero isso, que vão votar pelas pautas de vocês. Falou mais ou menos isso. Aí o Matheus questionou quem deixou a Tamires sobrar no Resta 1. E aí a Ioná falou da roça passada. E aí a Ioná falou que foi o Dudu que deixou ele sobrar. Que ele faz essas combinações com as pessoas de fora do grupo e acaba deixando pessoas do grupo dele restarem. E ela falou, não quero isso, eu tô fora então. E aí, assim, primeiro a gente tem que fingir que a Ioná não foi a pessoa que na sexta-feira passada foi a primeira pessoa a ter dado o nome da Carol e da Kate. Ela, inclusive, falou numa conversa na varanda com o Dudu e a Duda que se não fosse pra votar na Carol ou na Kate, ela não votava junto com eles, que ela tava fora. Aí ela vem com essa cara de pau agora falar que ela era totalmente contra essa armação, não é conivente com esse jogo de votar nas duas. Eu falei, Ioná. E assim, quanto à história do Dudu ali, que ela fala que ele faz as combinações de resta um e não sei o que, e acaba ferrando as pessoas do grupo, nessa parte ela não tá tão errada. Aí a gente tem que dar a César o que é de César. Ele realmente faz essas coisas, fez com a Tamires, estava armando essa semana de novo, até dar todo aquele revés ali que deu. E o Shaya e aquela parte dele do grupo entrar em outra estratégia, em outra parada. E aí meio que parou essas combinações dele de resta um, mas é uma coisa que ele realmente faz. Agora, ela querendo colocar como se ela tivesse saído do grupo por esses motivos, dele fazer combinação e não sei o que. Gente, quando a gente sabe que é por 100% por causa de ciúmes e porque ela não é a preferida e é a exclusiva dele, é ridículo. Tipo, mulher se manca, a gente sabe que é por conta de ciúmes. E outra que se as combinações, se ela tivesse 100% dentro das combinações e tivessem favorecendo ela e não as meninas, ela não ia estar dando esse piti. Ela ia estar combinando junto, a gente sabe disso.
Eu fico me perguntando se algum espelho ou algumas forças do universo, digamos assim, a produção, não vazaram pra eles lá dentro que em algum momento vai ter alguma eliminação dupla, porque a gente tá em aí metade do programa e tem 20 pessoas na casa ainda. Porque, eu juro por Deus, eles não param de falar disso, tem 2 semanas seguidas. Eu já vi a Carol falando disso, toda hora ela fala de roça. Eles falam roça dupla, mas o que eles querem dizer é roça com eliminação dupla. A Carol já falou disso, já vi a Rayane falando disso, a Martina tava dizendo que, acho que foi na roça passada, que ia ser uma benção se saíssem 2 pessoas, porque eles estavam achando que o Nizam ficava. E ontem tava o Matheus e o Wallace falando disso na dispensa, antecipando quando que ia vir a tal da roça dupla. Matheus é outro que não para de falar disso. E, gente, parece que eles tiraram isso muito do nada, sabe? É aí que eu fico me perguntando. Porque no Big Brother, por exemplo, já é uma coisa de 10 mil anos atrás. Eu lembro desse papo desde o Big Brother 9. Que de vez em quando os espelhos falavam com as pessoas. Na Fazenda, eu não lembro de ter visto muito esse papo. Mas a gente sabe que reality show não é 100% idôneo como às vezes as pessoas gostam de colocar. Às vezes existem teorias da conspiração, coisas assim, mas uma coisa que eu sempre noto toda a edição, tanto de Big Brother quanto de Fazenda, é que sempre quando vai acontecer alguma dinâmica, tá pra acontecer, tipo, sei lá, de uma semana pra outra, os participantes sempre, miraculosamente, eles vêm com essas coisas na cabeça deles. Tipo, alguém sempre acerta o que vai acontecer. E eu fico me perguntando, por que será? Esse negócio da roça dupla até faria algum sentido dentro dessa edição, com a eliminação dupla, porque tem muita gente dentro da casa ainda, é uma edição que começou com mais pessoas do que o usual. Mas é uma coisa que na Fazenda, roça dupla com eliminação dupla acontece só na semana final, quando ainda tem, sei lá, 10 pessoas e falta 6 dias para acabar o programa. Aí eles precisam acelerar o negócio. Fora na semana final, só aconteceu uma vez, que foi na Fazenda 14, quando eles tiraram a Débora Pavoa naquela roça que foi bem suspeita, porque não tinha necessidade de colocar uma eliminação dupla ali, sendo que a gente já tinha vindo de uma expulsão dupla, então ficou meio esquisito. O Carelli fez a Galisteu anunciar só depois que era eliminação dupla, só depois do resultado da prova do fazendeiro, quando a Bárbara já tinha ganho. Foi muito estranho aquilo lá. Mas enfim, isso aí é assunto para outro vídeo, outro momento. Aqui, eu acho que talvez tenha nessa edição, só que eles estão ainda é muito cedo, eles estão saindo com isso muito do nada, sabe? Eu não sei, é muito esquisito esse papo deles. Rayane e a Saori discutiram de novo durante a tarde de ontem, tava todo mundo ali na varanda, a Carol tava fazendo aquela brincadeira dela de campanha pro deputado Xeratoba, que era o Will. Aí a Rayane e a Saori começaram a bater boca e tudo delas é muito mais do mesmo. Eu não aguento mais a briga das duas. Tá muito chato. Porque, a calcinha suja, blá 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 blá. Ai, você não sabe cantar uma música inteira do Belo, blá 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 blá. É as mesmas coisas sem tirar nem pôr. E, tipo, é muito mais do mesmo. Que é uma coisa que a Martina e a Tamiri estavam caindo um pouco também. Então, é meio só preguiça. Um pouco depois a gente tem um outro momento que o Will tava prometendo mundos e fundos ali pra ficar. Ele prometeu que ele ia dar um selinho no Valério na festa de quinta. Ele prometeu que ele ia pular na piscina com sunguinha de oncinha, que é uma que o Valério tem e usa lá dentro. E a Rayane prometeu pela Ioná, na verdade, que a Ioná ia pular de Lib, aquela fita que ela usa pra tapar os mamilos na piscina. E aí que a Ioná ia desfilar de Lib pela piscina. E aí eu fiquei me perguntando, com umas promessas tipo essas, eles estão mais fazendo uma campanha pro Will sair do que qualquer outra coisa, porque tá aí 3 coisas que eu não quero ver. Depois, nessa mesma conversa, eles ficaram um bom tempo na área dos animais conversando, eles estavam criticando o Wallace, que a Ionai disse que achava engraçado esse povo que diz que joga sozinho, que igual o Wallace fala, que nunca vão no embate deles, eles nunca votam no embate deles. Eu achei esse comentário dela um pouco esquisito, porque o Wallace meio que votou na pessoa que é o embate dele, que é a Duda. Tipo, ele jogou voto fora, mas ele foi em alguém que, errado ou não, ele treta com ela dentro da casa. Então é um comentário que pra mim não fez muito sentido. Aí a Rayane disse, se referindo ao Wallace, que ele sempre vota na Duda. A Ionai disse que é pelo problema do beijo. E aí ela fala, pelo amor de Deus, beija logo esse homem pra resolver esse problema de uma vez. Eu confesso que eu dei uma risada nessa hora.
Então a Rayane completa falando que isso abalou o ego dele porque ela não quis. E aí a gente tem que admitir, né? A Rayane soltou uma verdade aqui, porque desde que surgiu toda essa história do tal selinho em Londres, que é o fumódromo, esse homem pegou a menina pra Cristo, assim, que meu pai amado. Aí eles ficaram conversando ali, metendo pau em meio mundo, falaram da Carol e da Kate, falaram do Matheus, falaram da Michelle, por um bom tempo. Só que aí depois, quando a conversa terminou, ficou o Will e a Ioná ali na área dos animais. E, gente, é uma cena que eu assisti ao vivo, assim, e, nossa, eu me emocionei com um tamanho desprendimento, tamanha emoção, tamanha cara de pau, na verdade, da dona Ioná, porque ela tava emocionada, forçando um choro, falando que, pedindo pro Will ficar, para as pessoas votarem nele, porque ela, como mãe, enxerga que ele é um menino puro, que tá fazendo um jogo limpo. Eu falei, mulher, que mudança é essa? Eu falei, esta senhora é muito cara de pau. Gente, sério. Assim, ela merece um troféu. O prêmio ela não merece. Nunca achei, nem vou achar. Mas um troféu ela merece. Sei lá, melhor choro fingido. Olha, a Record tá perdendo. Uma grande. Ela e o Fabiano, dois grandes atores, né? Depois no quarto, a Ioná foi provocar a Saori. Ela tava tomando o café dela, comendo o pão dela. E aí ela foi tomar café, o cafezinho dela, na cama da Saori. E já tava dizendo, ai, tô aqui como não tem ninguém tem cama de ninguém, vou aqui sentar, tomar meu café. Se o café cair sem querer, caiu, não posso fazer nada. Aí ela ficou nitidamente fazendo o quê? Tentando o que ela fez o dia inteiro ontem, na verdade. Que é tentar forçar uma briga, porque a Saori tava na frente dela, se trocando, e ela tava tentando forçar uma briga, forçar uma pauta, forçar alguma coisa pra ela poder dar o VT dela. Só que aí eu bato palmas pra menina Saori e pras outras pessoas que estavam no palco, porque ninguém comprou e a Ioná ficou falando sozinha. É assim que você tem que tratar maluco, ou doido no caso da Ioná, que se faz de doido e que quer VT. Deixa eles morrerem, é como um peixe fora d'água, sabe? Deixa secar ali, deixa morrer ali, porque não dá palco pra isso, porque o VT é o que ela quer pra ela poder aparecer. Que ontem ela tava desesperada por isso. Depois da noite ali, pouco antes do programa ao vivo começar, a Martina brigou com a Mesquita e aí ela falou uma coisa que ela já queria falar há muito tempo. Foi uma briga que descambou pra humilhação, porque é uma coisa que é tendência da Martina, ela não consegue brigar construindo algum argumento. É sempre umas coisas quinta série que ela precisa falar ali, e foi basicamente o que ela falou aqui. Antes disso, a Ioná já estava mais uma vez tentando fazer uma cena dela, e aí olha a hipocrisia. Ela falou que o Mesquita bagunçou a cama dela e pisou no edredom dela. E aí antes, quando ela foi sentar na cama da Saori, qual é a primeira coisa que ela fala? Ai, como ninguém aqui tem cama, mas agora a cama é dela, o edredom é dela? Ah, minha senhora. Ela tava reclamando com ele, falando isso. Ele meio que deu uma bola pra ela ali, mas também já ia saindo do quarto. Até que a Martina entra no meio e aí ela fala o que ela queria ter falado umas 2 semanas atrás, quando ela meio que apontou ele ali pelas costas por isso, que é que ele é tarado e fica olhando as mulheres e reparando no corpo das mulheres o tempo inteiro. Falou que quando elas vão tomar banho, ele tá lá em cima, igual uma mosca. Ela diz que ele não consegue segurar os instintos dele, e daí ele mandou ela ir bater o sino, e ela chamou ele de meio metro, tipo, vou bater o sino por causa de você, um meio metro desse? Aí o negócio descambou. Aí abre aspas pra Martina. Eu tenho nojo, não consegue segurar os instintos, macho escroto. Já deixei passar pra te poupar, mas não tô mais nem aí, tarado. Conseguiu o que queria, né? Usando a novinha de 19 anos. Um velho desse que até careca é. Aí o Mesquita ficou muito mexido com isso, porque depois da briga, depois do ao vivo inclusive, ele foi perguntar pra Duda na casinha da árvore se ela achava que concordava com alguma coisa em relação a isso da Martina, se ela ficava incomodada com ele. E depois ele conversou com a Maria, meio que pra ela fazer a ponte com a Martina, quando a Martina estivesse mais de boa, pra eles conversarem sobre isso. E a Martina é aquilo, né? Ela podia ter falado isso na cara dele umas 2 semanas atrás, só que ela guardou isso, porque diz ela que poupou ele,
E aí, nas brigas dela, a única coisa que ela consegue fazer é pegar ar rápido e não construir nenhum argumento decente. É sempre xingamento, 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 xingamento. Ela não tem mais nada além disso, porque ela é claramente uma pessoa vazia e sem nenhum tipo de conteúdo. Quanto ao desconforto dela, ou que algumas pessoas ali reclamaram, eu lembro eu só vi ela e talvez, sei lá, tipo a Rayane concordando com ela. A própria Maria meio que se isenta, assim, não dá muita opinião. Acho que é difícil, principalmente pra mim como homem, dizer se concordaram ou não, se é válido ou não, se eu concordo ou não, porque a gente sabe que também é uma questão de deles estarem em reality show, eles estão em grupos opostos, ela tá com o ranço dele agora, então fica muito aquilo, até onde isso é uma coisa legítima e até onde estão levantando uma pauta pra tentar queimar outra pessoa. Porque a gente sabe que reality show hoje em dia as pessoas pegam as pautas e ficam levantando elas à torta e à direito, muito mais pra queimar os outros do que pra sentir alguma coisa que seja realidade ali. Então hoje em dia fica muito difícil você avaliar isso, principalmente quando é alguma pauta que eu não me afeta, então, né, complicado. Aí a gente teve a prova do fazendeiro, que foi emocionante, nossa. Toninho, Fabiano e o Creu disputaram. Era uma prova com uma temática meio Halloween ali, patrocinada pela Betano, que eles tinham que nadar numa piscina de bolinhas, tirar as bolas das cores branca, azul e laranja. Colocaram caldeirão, depois as abóboras estavam rodando, eles tentavam tocar ali dentro da abóbora, que é o cesto deles. Cada bolinha tinha uma pontuação, ou valia 10 pontos, se eu não me engano. Aí depois a Galisteu tinha um momento lá que achei meio vergonha alheia. Ela falando que ela ia fazer uma travessura com eles, porque o Halloween tem isso, doces ou travessuras. Aí ela sorteava uma bolinha, a bolinha que ela sorteasse naquela rodada era invalidada, não valia nada. Aí o Fabiano foi eliminado primeiro, na primeira rodada, muito na sorte também, porque ele chegou a empatar com o Creu 2 vezes. Aí depois ficou Toninho e Creu, o Toninho acabou vencendo e ganhando a prova do fazendeiro. Um pouco na sorte ali também. Assim, não queria que o Toninho ganhasse o fazendeiro, sinceramente. Não curto a vibe dele, não gosto muito dele, mas parando pra pensar assim friamente, pensando no jogo, talvez dos três é o que mais fosse render alguma coisa, entre muitas aspas, porque né, a gente tá falando de uma planta, mas é porque ele se acha muito com essa questão dos seguidores, então eu acho que o chapéu na cabeça dele vai fazer ele dar uma surtada mais ainda. O Creu também teria sido bom ver ele de fazendeiro, até porque hoje de manhã ele rendeu nas tretas, mas também qualquer um que ganhasse ali não faz muita diferença, por mais que eu acho que o Fabiano não deveria ter ganho e não ganhou porque era a maior planta. Hoje de manhã, a galera que tirou o dia, amanhã e o começo da tarde para quebrar o pau, graças a Deus pra gente em termos de conteúdo. O Creu quebrou o pau com a Rayane, ele tava ali cozinhando, até que ele perguntou que se dava pra usar uma panela ali que tava cheia de arroz, e acho que alguém falou pra ele que tinha que botar fora. Ele falou que não era que isso, não era pra botar fora o arroz. A Rayane chamou ele de imprestável e aí começou a treta. Ela tava, de novo, falou daquela questão dele ser agressivo e não sei mais o que. O Will tava ali, porque sempre, né, a Rayane tá tretando, ele vai lá junto. Aí virou uma coisa assim, o Creu falando pra Rayane que era um absurdo ela chamar ele de agressivo, que agressivo era o grupo dela, chamou ela de racista também, em um dado momento ali, chamou ela de lixo. Estava ansioso pra alguém falar uma coisa dessas na cara da Rayane, chamar ela de lixo, mas enfim, coisas, momentos. Saori de novo, veio brigar com o povo ali, a Carol aproveitou o momento pra ir pra cima do Will. A Martina e a Tamires começaram a brigar também, e nessa briga das duas, mais uma vez, mais uma coisa que nós não vemos nas câmeras, porque teve uma hora que eles cortaram pro quarto, que tava vazio, sem ninguém ali. Então o que a gente viu dessa treta da Martina e da Rayane, do momento que eu vou falar agora, foi só a porta entreaberta com os gritos das duas ali, a gente não sabe o que aconteceu de fato. Porque a Martina cuspiu na cara da Tamires de novo, e as duas estavam brigando, e nesse momento da cuspida, parece que a Tamires foi dar tipo um chega pra lá, um sai pra lá na Martina, e parece que rolou algum tipo de contato físico. Tanto que a Martina tava falando que ela encostou nela e foi pedir a expulsão da Tamires no closet. Assim, não acho que nem precisa ver pra saber que não vai dar nada, porque se fosse alguma coisa muito uau, a galera da casa ia estar falando muito nisso e não tão.
E a gente sabe que o parâmetro das expulsões nessa temporada, ele tá literalmente lá no chão. Do chão não, acho que tá abaixo do subsolo do mundo. Porque, a não ser que seja alguma coisa, tipo o que a Gabi Spanik fez de um contato muito direto, eles estão passando pano pra 600 coisas ali. Contatos físicos que talvez em outras edições talvez gerariam expulsão, nessa não estão gerando. Então a gente sabe que não vai dar nada no final das contas. Hoje tem eliminação. As enquetes estão apontando, por enquanto, que o Fabiano vai sair, com uma diferença um pouco razoável ali. O Creu e o Will estão meio que empatados no Votalhada, um tá com 37, outro com 38. O Fabiano tá ali na casa dos 22, 23. E quem eu quero que saia é o Fabiano. Eu acho que ele é a maior planta da casa. Inclusive hoje ele tava falando que não, porque hoje ele ia fazer a vida do Will um inferno, se ele voltasse, o Will ia ver. Mas assim, até o jeito de falar do cara tá arrastado, sabe? Parece que até quando ele fala, ele tá tirando energia de algum lugar pra poder falar. E, gente, o Fabiano não vai render nada. Sabe? Menos ainda do que a Michelle. A Michelle pelo menos rendeu aquela questão ali do adultério, da divisão de comida. O Fabiano, desde o começo do programa, não rendeu absolutamente nada. Então, eu não levo a menor fé. Ele até podia ter algum tipo de enredo ali, sinceramente, com essa questão do grupo que até então ele tava, ter traído ele, de terem meio que feito ele forçado, entre aspas, ele a pular na bala, toda essa questão da combinação. Só que o cara voltou a ficar de boa com eles, ele tava pacífico ontem, estavam ali, um batendo na mão no outro, tipo, sabe, de boa, ele não vai fazer nada. E eu acho que outra coisa também que eu fico me pensando um pouco é que a gente vendo o Fabiano ali, parece que ele tá desconfortável em estar ali. A sensação que me dá dele é que ele já queria sair. Se não tivesse a multa, ele pediria para sair, só que eu acho que ele não sai justamente por conta da multa. Então, até a própria galera, eu não lembro quem esses dias na Casa da Árvore estava comentando que se fosse a família do Fabiano, tiraria ele dali porque dava para ver que ele estava muito desconfortável. Ele mesmo já falou que estava com crise de ansiedade, alguma vez ou outra. Então, nitidamente dá pra ver que ele não quer estar mais ali. Então, eu acho que é até um favor que a gente já tá fazendo pra ele. Bom, por enquanto é isso. Curtam, comentem o que vocês acharam de Toninho Fazendeiro, das tretas de hoje de manhã. Amanhã eu volto pra comentar a eliminação. Mais uma vez, por enquanto é isso. Fui.